Hi guys, what's up? Daniel Pondé com mais uma aula de inglês para você que quer turbinar o seu inglês de verdade. Bem-vindos ao canal do Inglês no Teclado. Nessa aula eu vou falar sobre como utilizar e para que servem perguntas na negativa em inglês. E a propósito, eu vou deixar um link aqui para você que ainda não assistiu um vídeo em que eu falo sobre o uso da dupla negativa em inglês. De todo modo, é importante saber que para montar perguntas na negativa em inglês, a gente muitas vezes vai fazer uso da palavra not. E essa palavra not vai estar associada a verbos auxiliares, como will, como did, ou até mesmo o verbo to be. E, inclusive, você vai poder combinar a palavrinha not a WH questions, que são aquelas palavrinhas como how, when, where, que eu inclusive já gravei um vídeo aqui no Inglês no Teclado e sugiro que você o assista. Vamos dar uma olhada na seguinte pergunta. Eu encontro com uma pessoa, e aí eu olho para essa pessoa e penso, cara, eu tenho quase certeza que é o Bob. O que eu faço? Eu simplesmente pergunto para ela, você não é o Bob? Você não é o Bob? Perceba que em português eu fiz uma pergunta na negativa. Em inglês, a pergunta, se não estiver na negativa, vai soar como Are you Bob? Estou perguntando, você é o Bob? No entanto, eu posso fazer essa pergunta na negativa, como Aren't you Bob? Observe que nesse caso o que eu fiz foi combinar o verbo to be no seu formato are com a palavrinha not, fazendo aqui uma contração. E aí soou Aren't you Bob? Eu estou perguntando para essa pessoa, você não é o Bob? Da mesma forma, a gente tem aquela pergunta clássica que é Do you speak English? Do you speak English? Então veja que a palavra do é um verbo auxiliar. E aí eu posso embutir a negativa associando do com a palavrinha not. E sou assim, Don't you speak English? Mais uma vez, don't you speak English? Então é justamente aquilo que eu disse. Para estruturar frases, ou melhor, estruturar perguntas na negativa, a gente deve ficar atento a verbos auxiliares, ao verbo to be, ou até mesmo à questão do uso de WH questions, que são aquelas palavrinhas how, when e coisas do tipo. Por quê? Porque a palavra not vai estar frequentemente associada a esses termos. A gente pode utilizar perguntas na negativa em inglês para fazer sugestões ou até mesmo recomendações. Vamos supor que você tem um amigo ou amiga e gostaria de simplesmente lhe dar uma dica, porque esse seu amigo ou amiga está brigando bastante com determinada pessoa. E aí você sugere a ela, por que você não conversa com ele ou por que você não conversa com ela? Veja que se trata de uma sugestão e em português eu também estou usando negativa. Eu disse, por que você não conversa com ele ou por que você não conversa com ela? Em inglês soa como Why don't you talk to her? Why don't you talk to her? Então eu utilizei o verbo auxiliar do, que é característico em perguntas da afirmativa no presente simples e embuti a palavrinha not justamente para dar uma sugestão. Why don't you talk to her? Por que você não conversa com ela? Soa como Why don't you talk to her? Percebeu como essas perguntas são muito parecidas com a nossa língua? É evidente que você deve ficar atento às questões de regras gramaticais da língua inglesa quanto ao posicionamento de palavras e o uso de verbos auxiliares em perguntas. Suponha que você está agora, nesse exato momento, conversando com um amigo ou uma amiga e essa pessoa está te contando que um outro conhecido foi entrar em casa e a porta estava aberta. Só que ela não se tocou, ela não notou, ela não percebeu que a porta estava aberta, ela adentrou o espaço, seja uma casa ou um apartamento, e deu de cara com um ladrão, com um bandido. E aí você pode perguntar para essa pessoa, mas ela não percebeu que a porta estava aberta? Nesse caso, por se tratar de uma ação do passado, eu vou adotar necessariamente o verbo auxiliar did, que na sua forma negativa fica didn't. E aí eu pergunto, didn't Mary realize the door was open? Didn't Mary realize the door was open? Então eu estou perguntando, a Mary não percebeu? A Mary não percebeu que a porta estava aberta? Didn't Mary realize? Realize contém o sentido de perceber. Didn't Mary realize the door was open? Que a porta estava aberta. Em português a gente adota a palavrinha que a porta estava aberta. Em inglês é diferente. Então eu digo Didn't Mary realize? Percebeu o que exatamente? The door was open. A porta estava aberta. A Mary não percebeu que a porta estava aberta? Essa minha pergunta está seguindo justamente aquela regra para estruturar perguntas na negativa. Eu disse, vamos combinar um verbo auxiliar com a palavrinha not. Eu combinei did com not. E aí eu disse, didn't fulano de tal realize the door was open? Didn't Mary realize the door was open? A Maria não percebeu que a porta estava aberta?
Devo alertar aqui os internautas que esta ordem das palavras em inglês, ela pode mudar um pouquinho em se tratando de perguntas na negativa, quando a gente tem a intenção de embutir determinada ênfase à nossa pergunta na negativa, talvez porque estejamos surpresos ou até mesmo com raiva em relação a algo que foi dito. Compare os seguintes exemplos, tratando aqui do mesmo contexto da Mary e do ladrão dentro de sua casa. Eu tinha dito, Didn't Mary realize the door was open? Agora eu posso dizer em inglês. Did Mary not realize the door was open? Did Mary not realize the door was open? Did Mary not realize the door was open? Veja que eu posicionei a palavrinha not após o sujeito Mary. Observe que esse posicionamento foge à regra convencional. Por quê? Porque eu disse que a gente pode adotar essa estrutura, esse posicionamento da palavrinha not após um sujeito em se tratando de surpresas, situações que a gente deseja talvez expressar até mesmo raiva. Por quê? Porque a intenção aqui é embutir uma ênfase e, portanto, a gente vai separar a palavrinha not do verbo auxiliar e a gente coloca a palavrinha not após o sujeito. Mas lembre-se que essa é uma exceção. O comum mesmo é perguntar Didn't Mary realize the door was open? Ou, como eu disse, a gente pode adotar aqui a exceção com a ênfase e fica assim. Did Mary not realize the door was open? Como você já deve ter notado, nesse último exemplo que eu tratei da Mary e do bandido dentro da casa dela, eu não estava falando aqui sobre uma sugestão e recomendação. Eu estava simplesmente questionando, fazendo um questionamento a uma pessoa que me contou essa história. Mas voltando à questão das sugestões, saiba que, como eu tinha dito no começo desse vídeo, a gente pode utilizar a palavrinha not, a question words, como why, when e outras mais, para justamente fazer recomendações e sugestões. Um exemplo clássico da língua inglesa é why not mais um verbo na forma base. Então alguém te diz que vai fazer alguma coisa, ou alguém está em dúvida em relação a algo. Você pode dar uma sugestão com why not mais um verbo na forma base. Se você estivesse perguntando o que é um verbo na forma base, é o verbo na sua forma purinha, sem a partícula to. Por exemplo, a forma infinitiva do verbo estudar em inglês é to study. A forma base é study, sem a palavrinha to. Então é possível a gente estabelecer construções como, por exemplo, why not study? Why not work? Why not read? Então, como vocês podem notar, eu simplesmente utilizei aqui why not com os verbos na forma base. Em português, a gente também diz coisas como por que não pintar a casa? Por que não alugar um apartamento? É como acontece na língua inglesa. Why not? E aí a gente vem com o verbo na forma base. Vamos pensar aqui na hipótese em que eu esteja conversando com um amigo e esse amigo está na dúvida se ele aluga uma casa, um apartamento, algo do tipo, ou se ele compra um imóvel. E aí eu posso fazer o seguinte questionamento. Why not buy a house? Eu estou perguntando por que não comprar uma casa? Why not buy a house? Why not buy a house? Ou você poderia muito bem perguntar Why don't you buy a house? Então veja que eu posso perguntar por que não comprar uma casa? Ou posso perguntar em inglês por que você não compra uma casa? O primeiro exemplo era Why not buy a house? Por que não comprar uma casa? Ou você pode perguntar Why don't you buy a house? Com o sentido de por que você não compra uma casa? E para finalizar esse vídeo, eu devo tratar aqui de um aspecto muito interessante que diz respeito à entonação. É comum em inglês, quando a gente está tratando de alguma constatação, fazer uma pergunta em tom de afirmação, uma pergunta na negativa em tom de afirmação. Isso pode soar estranho para você, pois numa pergunta a gente geralmente utiliza o tom de quê? Interrogação. Mas quando estamos fazendo uma constatação, é comum a gente utilizar uma pergunta na negativa com um tom de constatação, de afirmação. Em português, a gente também pode fazer isso. Por exemplo, você pode olhar para sua filha e comentar com sua esposa, ela não está linda? Nesse caso, veja que se trata de uma pergunta, mas você está afirmando algo, porque, como eu disse, se trata de uma constatação. Em inglês fica assim, Doesn't she look lovely? Doesn't she look lovely? Doesn't she look lovely? Então você está afirmando, ela não está linda? Apesar de se tratar de uma pergunta, originalmente de uma pergunta, você está afirmando algo. Você não está perguntando a opinião da sua esposa no sentido de confirmar se a pessoa está bonita ou não. Então é isso, pessoal. Essa foi uma rápida aula sobre como utilizar perguntas na negativa em inglês. E olha, se você ficou com alguma dúvida, como eu digo em todos os meus vídeos, basta deixar um comentário aqui na seção de comentários que eu vou fazer questão de ajudá-los e responder a cada um dos questionamentos. E se esse foi o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal do Inglês no Teclado, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!